Vamos ao quadro Saúde. O início do segundo semestre do ano é a época com maior incidência de escorpiões. Esses animais peçonhentos costumam aproveitar locais escuros para se abrigarem, assim como são localizados também amontoados de materiais como lixo e entulho. Pense num bichinho que tem uma picada terrível, viu? Menos de 5 minutos o corpo começa a adormecer, né? Das pernas até a face. Por 2 vezes, Davi chegou a ser picado por escorpião no pé direito, durante andanças pelo interior do estado. Nas 2 situações, ele se encontrava distante de uma unidade de saúde e relata para nossa equipe os sintomas que apresentou. Começou a dormência dos pés, começou a subir pelas costas, na espinha, né? Na coluna, e uns 15 minutos depois eu estava com dormência até no rosto. E durou por quase 48 horas. O período mais quente do ano coincide com o tempo de reprodução dos escorpiões. Há um movimento natural deles em busca de lugares para procriar. Montes de pedras, tijolos, restos de entulho são alguns dos abrigos que atraem esse tipo de aracnídeo. Se tiver lixo, vira um convite irrecusável para eles. O maior convite para os escorpiões no ambiente doméstico é o lixo, porque o lixo vai atrair insetos, principalmente baratas. Então o escorpião adora comer as baratas, né? Então esses locais que tem bastante inseto, entulho, onde se junta muito material de construção, que fica ali esquecido, tijolos. Então esses locais, facilmente, nas regiões onde ocorrem escorpiões, eles vão ser encontrados. O Brasil tem aproximadamente 160 espécies de escorpião distribuídas em 5 famílias. O escorpião amarelo é a espécie mais comum no Nordeste brasileiro. Ele se adaptou ao longo do tempo e se tornou urbano. Não é mais encontrado apenas em áreas com vegetação. De acordo com o biólogo, a fêmea pode se reproduzir sozinha e gera em média 20 filhotes de uma vez. Apesar de serem apenas 2 ciclos no ano, a residência do escorpião faz com que ele viva bastante tempo. O escorpião ele não vai atacar as pessoas, né? Então, quando ocorre esse encontro, que vai ter ferroada e tudo, geralmente é acidental. Quando a pessoa está manipulando algum objeto que eles estão lá abrigados, então isso é que vai proporcionar o acidente. Mas eles não saem de suas tocas para atacar as pessoas. A picada do escorpião pode causar dor forte e até matar. Mas na maioria dos casos, o paciente sobrevive. Este médico infectologista explica os sintomas. Sintomas moderados, a dor é uma dor muito intensa, lacinante. E começam a aparecer os sintomas gastrointestinais, como diarreia, náusea, vômito, sudorese profusa e aumento de frequência cardíaca. Já nos quadros mais graves, o indivíduo pode apresentar arritmia cardíaca, edema pulmonar, crise convulsiva e até coma. Os grupos mais vulneráveis para as picadas de escorpião são crianças e idosos. O especialista explica que, no caso de um incidente, a medida mais eficaz é lavar a lesão com água e sabão e procurar imediatamente um hospital de referência. Se você estiver no interior do estado, as macro-regionais, se você estiver na região Entre Rios, o Instituto Natan Portela, que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana e é porta aberta para esse tipo de acidente. É um assunto que merece ser bem debatido, bem explorado, porque os casos costumam aumentar nessa época do ano para alertar ainda mais a população sobre os riscos de uma picada de escorpião. A gente conversa agora aqui no estúdio com o biólogo, doutor em imunologia, Paulo Henrique Pinheiro. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Aline. Bom dia a quem nos acompanha. Na semana passada, inclusive, teve uma morte de uma pessoa em São João do Arraial, um vaqueiro, por conta de uma picada de escorpião. Então, as circunstâncias podem variar. A pessoa, por exemplo, nesse caso, ele era um idoso. São os grupos mais suscetíveis ao veneno do escorpião, né? Mas isso tudo depende de vários fatores, como, por exemplo, o tempo de chegada até uma unidade de saúde, a espécie do escorpião,
Quais são essas variáveis aí que podem fazer você ficar na linha entre o perigo, mas o risco maior de viver e morrer? Então, Aline, embora o escorpião já seja um aracnídeo, que a gente convive com ele já desde sempre, né? Não se conhecia direito qual o mecanismo de atuação do veneno. O veneno do escorpião é uma neurotoxina. E, recentemente, um artigo publicado na revista Nature, que é uma das mais importantes do mundo, por pesquisadores brasileiros da USP, colocou luz sobre esse mecanismo de ação dessa neurotoxina, né? Ou seja, quando você é picado pelo escorpião, a pessoa que foi entrevistada relatou muito bem o que ela sentiu, é a ação imediata do veneno, dói bastante, né? E esse veneno, ele tende a se instalar primeiro nos pulmões. A gente pode até tranquilizar um pouco as pessoas, e a reportagem também colocou muito bem isso, que cerca de 87% das pessoas que são picadas por escorpião vão ter dor, vão ter febre, mas não vão morrer da picada, tá? Esse número é menor, em torno de 10%, 12%, tá? Bom, mas o fato é que esse artigo revelou que a primeira ação do veneno é no pulmão. E aí, quando chega no pulmão, desencadeia uma resposta imune e essa resposta faz com que o pulmão fique inflamado, inchado, cheio de líquido, dificultando a respiração das pessoas, tá? A partir daí, ocorre uma cascata de eventos imunológicos que faz com que o coração seja afetado. O doutor Noronha muito bem colocou que os casos graves ocorrem exatamente aí, quando a pessoa tem uma sensibilidade maior ao veneno e, a partir daí, desenvolve um choque cardiogênico, que, traduzindo numa linguagem mais simples, o coração perde força para bombear sangue para os outros órgãos e tecidos. Isso complica bastante o desenvolvimento do quadro. A gente não tem tempo, né, de avaliar, caso seja picado, qual é a espécie, nem todo mundo conhece, raramente se conhece quais são as espécies mais letais, mas é importante que o bicho seja levado à unidade de saúde na hora que a pessoa for procurar um atendimento, se ela for picada? Então, a reportagem mostrou que existe no Brasil cerca de 160 espécies de escorpião, tá? E os números são grandes, são cerca de 150 mil picadas por ano no Brasil inteiro. Ou seja, a gente não pode deixar isso sem considerar, né? Mas no Brasil tem duas principais espécies. O Titius cerulatus, que é esse escorpião que apareceu na reportagem, o escorpião amarelo, ele tem patas amarelas, a caudazinha amarela. E o Titius baiensis, que é um escorpião negro. Na zona urbana, em função do acúmulo de lixo, que você muito bem colocou, em função do acúmulo de entulhos, prolifera muito o escorpião amarelo. A maioria, a grande maioria, é o escorpião amarelo. E o biólogo também colocou na reportagem que o escorpião busca se alimentar. Na cidade ele tem frestas, entulho, lixo e tem muita barata. E ele adora comer barata. Então, se na sua casa tem barata, ali pode ser um possível criatório do escorpião, que tem um potencial de reprodução, chamado potencial biótico, extraordinário. Uma fêmea de escorpião, a cada vez que ela procria, ela gera 30 novos escorpiões, tá? E se tem barata, ali é um local fácil para ele se instalar. E um detalhe, até apartamento, gente. O escorpião, ele sobe pelo ralo do prédio e vai pelo banheiro em busca de baratas. Se tem barata no apartamento, é bom dedetizar. E os venenos contra insetos não atuam contra o escorpião. Esse é um outro dado muito importante. Então, dentro de casa, ele vai procurar locais com as mesmas características, escuros, quentinhos. Dentro de sapato. Às vezes você vai colocar um terno. Se tem escorpião em casa, ele pode estar dentro do terno. Quando você coloca, ele lhe pica. E é muito bom se dizer que o escorpião, ele não fica na tocaia, esperando as pessoas, né? É um acidente mesmo. Agora, eu queria chamar a atenção que essa pesquisa de pesquisadores da USP, que foi publicada na Nature, ela também colocou luz em um fato. Às vezes, você não tem acesso fácil a um hospital para tomar o soro anti-escorpiônico. O tratamento foi picado, lava com água e sabão, como o doutor Noronha colocou, procura uma unidade de pronto atendimento que provavelmente lá vai ter o soro anti-escorpiônico, que é produzido pelo Butantan. Mas esse estudo mostrou também que, em ratos, quando você administra em até 30 minutos após a picada, você administra corticoide não esteroide, como o Decadron, a dexametasona. Tem muita gente que tem em casa, né? Tem em casa. Isso diminui a inflamação do pulmão e previne potencialmente o desenvolvimento de um quadro grave. É claro que esse estudo precisa ainda ser levado a seres humanos, mas já é um bom indicativo de que, na falta do soro, um corticoide pode ajudar esse processo de prevenção da inflamação pulmonar, que é o que vai levar ao desenvolvimento de um quadro grave. Esses medicamentos já estão
estão no protocolo também de atendimento dentro do hospital? Então, quando a pessoa chega no hospital, normalmente o hospital já tem o soro antiaraquidônico, se ele é um hospital de referência. Aqui em Teresina é o Natan Portela, como o doutor Noronha muito bem colocou, tá? Mas o que a gente está agora tentando entender é se essa resposta do corticoide em ratos, em laboratórios, pode também ser extensível a seres humanos. Se for, será uma boa estratégia, na falta do soro, tomar o corticoide enquanto você chega até um hospital para tomar o soro antiescorpiônico e aí resolver. Porque o soro antiescorpiônico, ele nada mais é do que o anticorpo já pronto que vai neutralizar o veneno do escorpião. É a medida mais eficaz, é lavar com água e sabão, procurar o hospital e tomar o soro. A gente tem, inclusive, algumas dicas, né, alguns cuidados nós preparamos aí para o nosso telespectador, para dar uma olhadinha que medidas para evitar acidentes com escorpiões. Ó, a história dos sapatos, tem que prestar bastante atenção antes de colocar o pé em calçados, sempre dar uma vasculhada lá no local onde você guarda os seus calçados, né? Bater, vigiar os ralos em áreas molhadas, porque em ralo também ficam muitas baratas. O que mais que a gente tem de dicas aí? Uso de telas em portas e janelas. E dependendo da região onde você mora, é mais importante ainda, por exemplo, se for na zona rural, aí sim também fica mais importante fazer esse tipo de atitude. Afastar as camas e os berços das paredes, vistoriar as roupas e calçados antes de usá-los, manter jardins e quintais limpos, é extremamente importante. Lavar o local da picada com água e sabão, como a gente já está reforçando aqui, e manter o local da picada voltado para cima. Se for o pé, por exemplo, sempre colocar para cima, né? Enquanto chega ao hospital. Até chegar ao hospital. Enquanto você vai ingerindo bastante líquido, água, corre para o serviço de saúde imediatamente para esse atendimento. Aline, o fato da pessoa ingerir bastante líquido é muito importante enquanto você se desloca ao hospital, porque se for evoluir para um quadro mais grave, que é o chamado choque cardiogênico, a pressão tende a cair. E a ingesta de líquido facilita a manutenção da pressão enquanto você chega no hospital e é atendido. Olha só que dicas mais importantes para a gente complementar esse assunto. Professor Paulo Henrique, muito obrigada por sua presença aqui, detalhar esses cuidados para as pessoas que estão assistindo a gente, especialmente quem mora na zona rural, que tem riscos um pouco maiores, né, por conta do mato que tem na região. Mas na cidade também é importante a gente tomar cuidado. Isso. Bom dia, bom trabalho para você. Eu que agradeço, obrigado.